Que você esteja bem e em paz. Te convido a abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele conta a conversão do primeiro gentil, Cornélio, que era um centurião da corte romana. E dentro, o capítulo 10 e o capítulo 11 contam a experiência que Pedro teve de levar o evangelho para esse primeiro gentil que se converteu, Cornélio, que era romano, né? E nós vamos tirar aqui 4 lições do livro, desses 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, tá? São 4 aspectos doutrinários que nós encontramos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, vemos aqui que Cornélio era um centurião. Um centurião era uma espécie de capitão que tinha 100 soldados subordinados a ele. E esse homem era um homem piedoso, que buscava Deus com sinceridade, mas ainda não havia sido convertido. E era propósito de Deus, claro, como nós vemos aqui, que ele recebesse o evangelho. Mas havia um problema. Os judeus, os apóstolos, no início da igreja, eles achavam que o evangelho era para os judeus, porque os judeus eram um povo escolhido por Deus. E eles ainda não tinham o entendimento que o evangelho é universal e que Deus abriria para todas as nações, né? Judeus e gentios. Gentil são todos aqueles que não são judeus. Pedro estava na cidade de Jope, né? Como nós vimos aqui. Estava na casa de Simão, curtidor. E curtidor era alguém que trabalhava com couro. E Pedro estava com fome. E Pedro estava em cima de uma laje, né? E esperando a comida. E nesse momento que Pedro estava com fome, esperando a comida, ele recebe uma visão. Então vamos ver aqui 2 coisas. Primeiro, Deus dá uma visão para Cornélio, para mandar chamar o Pedro. Segundo, Pedro tem uma visão no momento em que ele está com fome, esperando a comida. Vamos analisar aqui para nós entendermos do que se trata. Verso 9. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então vamos lá, vamos entender como é que se deu essa conversão do Cornélio. Cornélio não era judeu, era gentil. E teve uma visão e o anjo mandou que chamasse Pedro. E ele mandou então soldados e servos irem lá chamar o Pedro. O Pedro subiu numa espécie de laje, no eirado lá, para orar, estava com fome e estava esperando que lhe fizessem a comida. Neste momento, Pedro também teve uma visão. E essa visão era de diversos animais impuros, considerados impuros pelos judeus. E na visão, o Senhor mandava ele matar e comer aqueles animais. Ele falou, não, de forma alguma, eu nunca comi animais impuros, né? Porque havia a lei dos judeus que não podia comer animais impuros, e eu não vou comer agora. E aquele Senhor então disse, né? E o Senhor então, Deus, né? Verso 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro depois foi entender que essa visão se referia à conversão de Cornélio, né? Claro que essa visão se referia à conversão de Cornélio, mas Deus jamais usaria algo que seria contra a sua vontade para incentivar o seu povo, ou para dar como ilustração ao seu povo, para entender uma realidade. Deus efetivamente está falando para Pedro que ele pode matar e comer aquele animal impuro. O que nós podemos entender com isso? Primeiro aspecto, primeira lição, nós podemos comer de tudo. É verdade que Deus, em determinado momento na história da nação judaica, ele proibiu o consumo de animais impuros. Mas nós temos que entender que as coisas que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Era didático, era escola. E essa questão de não poder comer animais impuros, Deus queria fazer uma distinção entre o seu povo escolhido judeu e o seu povo e o povo que não era, que era incrédulo. O povo escolhido de Deus tem que ser puro, por isso que não podia comer animais impuros. Enquanto os demais, eles não são puros. É isso que Deus está mostrando aqui. Vamos ver o conceito de Deus nesta questão. Primeiro, lá em Gênesis, capítulo 9, verso 3. Logo que Noé saiu da arca e eles estavam instituindo, né, a nova sociedade, Deus dá uma ordem aqui para ele. Tá? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 9. Minha Bíblia aqui é um pouquinho difícil de abrir. Gênesis capítulo 9, verso 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então o que Deus está instituindo eles? Instituindo a nova sociedade, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca. E uma das orientações que Deus dá para eles é que eles podem comer de tudo que se move. Tudo que vive e se move. Tá? Obviamente, isso aqui, a Bíblia, as informações de Deus para nós, são inteligentes e de bom senso, né? Claro que quando se diz tudo que vive e se move, se exclui o homem, porque seria canibalismo. Aqui está se referindo que todos os animais, tudo que vive e se move, pode servir de alimento para a pessoa. Não que a pessoa seja obrigada a comê-los, mas pode servir de alimento. Então nós vemos aqui o conceito de Deus. Todas as coisas podem comer, exceto o sangue. É isso que está dizendo aqui. Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4. Tá? Então, pode-se comer de todas as coisas. Quando foi instituído a lei, e nós vemos lá em Levítico 11, Deus proíbe o consumo de alguns animais impuros. E a lista é imensa, nós não vamos ler, tá? Mas em Levítico 11, Deus proíbe, de fato, que o povo judeu coma animais impuros. Mas é como eu disse, existe o conceito de Deus implícito aí. Primeiro, na organização da nova sociedade, podia comer todo animal.
menos o sangue. Depois, para mostrar, para ensinar o povo que o povo deveria ser puro, Deus então dá essa determinação como uma ilustração, é didático, como escola. Olha, vocês não comam animais impuros porque vocês são puros, diferente dos outros povos, tá? Quando foi instituída a igreja, os apóstolos eles fizeram um concílio, porque havia alguns judaizantes entre eles, exigindo que os convertidos tivessem algumas práticas judaicas, e eles insistiam que os homens tinham que se circuncidar, aqueles que eram novos convertidos, que eram gentios, tinham que se circuncidar. Então eles fizeram o concílio de Jerusalém para debater essa questão de quais práticas da antiga fé judaica eles trariam para a igreja. E a resolução está em Atos 15, 29, que nós vemos aqui. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então o que os apóstolos decidiram no concílio é que não trariam nada dessas questões das leis judaicas, tá? Exceto os primórdios aqui, né? Não comer carne sacrificada a ídolos, nem o sangue e nem relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazeis bem se vos guardares. Então eles só preservaram aqui o não comer o sangue. Não existe neste concílio de Jerusalém, por ordem apostólica, nenhuma proibição para comer os animais impuros. Nenhuma, tá? Mais para frente, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele explica mais uma vez essa questão, né? E ele fala então que duas situações ali que Timóteo iria enfrentar na igreja de Éfeso, porque Paulo estava designando Timóteo a pastorear a igreja de Éfeso. Duas questões que ele ia enfrentar ali eram que pessoas queriam proibir outros de comer alguns tipos de carne, alguns tipos de animais, e outros que queriam proibir o casamento. Então Paulo, ele adverte Timóteo com essas palavras aqui, ó. Olha só. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora olha só, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha só, ainda prossegue. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então o apóstolo Paulo está ratificando a decisão apostólica do Concílio de Jerusalém, lá de Atos 15. Está dizendo que o que proíbe o consumo de alguns animais são espíritos enganadores. Não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ainda diz, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, irmãos, ninguém pode tirar a nossa liberdade, tá? Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, se o alimento ele é santificado pela oração e pela palavra de Deus, nada é recusável, porque Deus o santificou.
Ninguém pode tornar impuro o que Deus purificou. Foi essa visão que Pedro teve lá, tá? O apóstolo Paulo, existem várias outras passagens que falam sobre isso no Novo Testamento, né? Eu vou observar só mais uma para que fique um pouco mais claro essa questão. O apóstolo Paulo, ele toca nessa questão aí de comer ou não animais puros ou impuros, dando ênfase à liberdade do cristão. Olha só, é bonito até de ver isso, tá? A nossa liberdade preservada aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 27. Olha só. Primeiro que uns dizem assim, não, mas ele fala isso porque eles eram judeus e os judeus sabiam que não podiam. Não, os coríntios, eles eram gregos, né? E os gregos não tinham as leis judaicas. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então olha só, começa aqui a nossa liberdade. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, pode ir. Então aqui já está a nossa liberdade, já começa a ver que nós somos livres. Se algum incrédulo te convidar e você quiser ir, então você pode escolher se você quer ir ou não. Você não é nem obrigado a ir, pela palavra, e nem proibido de ir. Se você quiser ir, você vá. Pode ir. Se você for convidado a uma festa, um banquete, um jantar de um incrédulo, e se você quiser ir, não existe impossibilidade aqui. Se você quiser ir, pode ir. Comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então o que ele está dizendo? Se o incrédulo te convidar a ir, você pode ir, se quiser. Se não quiser, não vá. Se quiser, vá. Está livre para isso. Pode comer de tudo que ele colocar na tua frente. Você pode comer de tudo, sem perguntar nada. Não pergunta nada. Come o que você quiser comer que ele te ofereceu ali. Se ele falar, olha, essa carne aqui é consagrada ao ídolo, eu consagrei a um ídolo e tal, aí nesse caso você não come por causa da consciência, mas não a tua consciência, porque a tua consciência cristã sabe que se você, pela oração e pela palavra, qualquer alimento é santificado. Então a sua consciência está tranquila, mas você não come por causa da tua consciência, por causa da consciência dele. Porque senão você vai escandalizá-lo. Porque na mente dele, você não pode comer isso porque você é cristão. Na mente dele, não que você não possa. Você é livre para comer ou não comer, se você quiser ou não. Dando graças, né? Pela oração e pela palavra e pela ação de graças, todo alimento é aceitável porque ele fica santificado. Ele fica purificado. Tá? O ídolo não é nada. Deus é superior ao ídolo. Agora, se ele falar, esta carne é sacrificada aos ídolos, então você não coma, não pela sua consciência, mas pela consciência dele, para não trazer escândalo para ele. Por quê? Porque há de ser julgada a sua liberdade pela consciência alheia. Então você é livre. Agora, para não escandalizar ele, então você não coma. Você ora, da ação de graças ali, santificado pela oração, pela palavra, está tudo purificado. Se ele falar, isso daí é consagrado ao ídolo, então você não come, não pela sua consciência, mas pela consciência dele, para você não escandalizá-lo, tá? Ninguém precisa julgar a tua consciência. A tua liberdade não precisa ser julgada pelos de fora. Você tem que ter a sua consciência cristã e saber até onde você pode ir e até onde você não pode, de forma sincera e honesta na sua mente. Então nós vemos que somos livres para comer ou não comer, dando graças. Todo animal é aceitável, tudo que Deus criou, tá? Então, pela consciência do outro, você não come. E ele explica o porquê, essa questão da consciência do outro. Olha só.
Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Então, se eu estou dando graças pelo alimento, ele está purificado. Então, estou consciente que está purificado, não existe problema nenhum. Tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E agora sim ele explica a consciência do outro, né? Não era naquele momento, é agora. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o que ele está falando? Se você comer ou se você não comer, tudo será para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, se o comer carne vai escandalizar alguém, então não coma. Se você conhece alguém que acha que é pecado, aquela pessoa ela não quer comer um determinado alimento porque ela acha que é pecado comer aquilo, não a afronte querendo comer aquilo na frente dela ou oferecendo para ela. Não faça isso. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Respeite a fé. Romanos capítulo 14, verso 22 fala assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então que você é livre para comer qualquer tipo de alimento, mas o limite é não escandalizar o outro, não ser causa de tropeço para o outro, tá? Então, a fé que tens, tenha para ti mesmo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que não existe proibição para a igreja no consumo de animais impuros. O que existe é orientação para não escandalizar o outro. Se você comer algum tipo de alimento vai escandalizar alguém, evite para não escandalizá-lo. Não pela tua consciência, mas pela consciência do outro. Se você for beber alguma coisa que vai escandalizar alguém, evite, não beba para não escandalizar o outro, por causa da consciência, não a tua, mas a do outro. Tá? Então, vamos guardar, proteger os mais fracos na fé, a fim de tentar salvá-los ou resgatá-los, porque eles têm uma imagem, eles não conhecem as escrituras, a santificação, eles têm uma imagem que acha que cristão não pode isso, não pode aquilo. Então, a gente não fica afrontando eles. Não, liberdade nós temos, mas pela consciência dele, para a gente não infringir a consciência dele, então a gente evita algumas coisas para não escandalizá-los, tá bom? Outra coisa que nós vemos lá em Atos, né? Nós vimos que Cornélio, ele teve uma visão de um anjo, mas o anjo não pregou o evangelho para ele. É necessário que ele receba o evangelho para a salvação. Então o anjo mandou ele chamar o Pedro para o Pedro pregar o evangelho para ele. Isso aconteceu porque foi dado aos homens a ordem de pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então os homens que são encarregados de pregar. E a pregação, a fé, ela vem pelo ouvir a pregação. Nós vemos aqui Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tá? Então a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você veja que o anjo poderia ter pregado o evangelho para Cornélio, mas ele não fez porque não é a missão dele, era a missão do Pedro, ou a missão de qualquer outro cristão. Então o anjo manda ele chamar o Pedro, para o Pedro chegar lá e o Pedro pregar o evangelho para ele. Era a propósito de Deus a conversão do Cornélio, mas Deus age dentro daquilo que ele determinou. A pregação, a fé vem pela pregação do evangelho, que é a palavra de Cristo. Então o evangelho é a rede que vai alcançar o perdido com a sua graça, tá? Então nós temos que pregar o evangelho, porque é através da pregação do evangelho que será produzida a fé no coração daquele que Deus deseja salvar, daquele que Deus vai salvar, tá? Então nós vemos aqui um aspecto bastante importante, né? Nós vimos aqui no começo, de 1 a 8, que eu já li, que ele teve a visão do anjo,
E tem também aqui no capítulo 11, né, de Atos, no verso 13. Atos, capítulo 11, no verso 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Então você vê que o anjo não evangelizou o Cornélio. Foi feito todo um processo ali, teve que dar uma visão para o Cornélio procurar o Pedro. Né? Isso acontece muito, irmãos. Às vezes a pessoa recebe ali uma força, uma vontade, um desejo de ir a uma igreja, ou de ver uma pregação, ou de conversar com um cristão. É Deus impulsionando ela. E aí o cristão tem que pregar o evangelho para aquela pessoa. Queira Deus que essa pessoa que sinta esse desejo vá numa igreja onde será pregado o evangelho para ela. E onde não tenha visões humanas, mas que seja pregado a palavra de Cristo para ela. Por isso que a palavra de Cristo tem que ser pregada em todos os cultos, né? Para que todos ouçam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aprendemos que pela ação de graças e pela palavra, todo alimento é santificado por Deus e nada é impuro daquilo que Deus purificou. A primeira implicação doutrinária que nós vemos aqui. A segunda é que é necessário pregar para que haja conversão das pessoas, porque a fé vem pela pregação. Você vê que não existe o anjo pregou para tal pessoa e a pessoa se converteu, não. Quem tem que pregar são os homens. É o povo de Deus, os servos de Deus é que estão encarregados de pregar o evangelho. Se o propósito de Deus fosse que anjos viessem pregar, os anjos estariam aqui pregando, tá? Eles são ministradores no sentido de fazer esse serviço aqui que este anjo fez. Vai lá e manda ele ministrou no coração do Cornélio que era para o Cornélio fazer. Vai lá e chama o Pedro. Aí o Pedro foi lá. Antes Deus também deu a visão para o Pedro. Falou assim: olha, não torna impuro o que Deus purificou, né? Então você pensa que gentil não vai receber a prece, mas o evangelho é universal. Então Deus está santificando os gentios também para receberem a palavra. Vai lá e prega. Os gentios que forem convertidos, que vão se converter. E a pregação vem, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação que não seja pela palavra de Cristo é proselitismo. Se você não está pregando a necessidade da pessoa se arrepender, de congregar, de estar em comunhão, de servir a Deus em santificação, se você não está pregando essas coisas, você está fazendo proselitismo, pregando um monte de regras ou proibições que não estão aqui. A pregação é a palavra de Cristo, né? Que é a fé moral cristã. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Depois nós vemos aqui no capítulo 11 de Atos, no verso 17, que Pedro falou: quem é o homem para impedir o agir de Deus? Quem sou eu? Mesmo sendo um apóstolo, ele não podia impedir o agir de Deus, né? Capítulo 11, verso 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Ou seja, o que ele está falando aqui? Se Deus queria alcançar aquele homem, aquele gentio, aquele romano, com a sua graça, quem era eu para resistir a Deus? Como que eu, mesmo sendo apóstolo, sendo judeu, sendo chamado por Cristo, quem sou eu para resistir à graça? Quem sou eu para impedir Deus de alcançar a pessoa com a graça, né? Então, a graça é irresistível. Nem a pessoa consegue resistir, negar quando Deus o atrai, porque é agir de Deus, e ninguém pode impedir o agir de Deus. Nem o pregador. Não é o pregador que decide se aquela pessoa vai se converter ou não. Mesmo ele sendo um apóstolo. Para você eu não vou pregar não. Mesmo ele sendo um apóstolo, não é ele que impede o agir de Deus. Ele não consegue resistir. Ele tentou resistir no começo, quando ele teve a visão, falou: não, eu nunca matei, nunca comi animal impuro. Por 3 vezes aconteceu aquilo: mata e come. Não, o senhor sabe que eu nunca matei, nunca. Mata e come. Não, mas eu nunca matei, nunca comi animal impuro. Mata e come. Quem é? Quem é o homem para tornar impuro o que Deus purificou? Então Pedro não resistiu. E Pedro foi lá falar com ele. E depois Pedro fala para os demais judeus: quem era eu para resistir a Deus?
Então a graça é irresistível, porque a graça é agir de Deus. É Deus que decide alcançar o homem com a sua graça. É uma ação de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir, né? Nós vemos aqui uma passagem bastante conhecida, né? De Isaías 43, verso 13. Todo mundo conhece essa passagem aqui. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então é impossível impedir o agir de Deus, nem mesmo um apóstolo, que foi o cargo máximo dentre os homens, né? O nível mais elevado eclesiástico entre os homens eram os apóstolos, foram aqueles 12 lá, certo? Não existe mais apóstolo hoje, né? Foram eles que lançaram as doutrinas, preservaram aqui para as futuras gerações as doutrinas da igreja. Então, nem ele podia resistir. Quem sou eu? Quem era eu para resistir a Deus? Né? Então, agindo Deus, ninguém impede. Então, nós aprendemos até aqui que ninguém pode tornar impuro o que Deus purificou. Então, qualquer alimento, sendo dado graças e pela palavra, ele está santificado. E ninguém pode tornar impuro o que Deus santificou. Tá? Quem quer tornar impuro o que Deus santificou, está usando de ensino de espíritos enganadores. Porque o ensino verdadeiro da palavra é que se Deus santificou, está santificado. Ninguém pode tornar impuro o que Deus purificou. Tá? E nós somos livres para comer ou não, mas o nosso limite é não escandalizar o outro, não sermos tropeço para o outro. Depois nós vemos aqui que o homem tem que pregar o evangelho para alcançar a pessoa, mesmo aquela pessoa sendo propósito de Deus que ela seja alcançada. Teve uma visão do anjo, mas o anjo mandou chamar Pedro para o Pedro ir lá e pregar o evangelho para ele. Isso porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, e isso faz parte da grande comissão que Cristo deu para a igreja. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Depois nós vemos que a graça é irresistível. Deus tinha um propósito de alcançar aquele gentil. Pedro tentou resistir, mas não conseguiu. Depois o próprio Pedro fala para os judeus: quem era eu para resistir essa ação de Deus? E isso acontece porque, agindo Deus, ninguém pode impedir, nem mesmo um apóstolo. Então ninguém pode impedir a graça de Deus. Quando ela é manifesta, ela é agir de Deus e ela é irresistível. E finalmente, a ação de Deus, ela apazigua a resistência que existe nas tradições e faz os homens glorificarem a Deus. Está aqui no capítulo 11, no verso 18, né? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então aqueles judeus que tinham aquela tradição, que achavam que só eles eram um povo escolhido e só eles receberiam o evangelho de Cristo, né? Nessa ação de Deus aí, do Cornélio, né? A ação de Deus apaziguou essa tradição deles e eles glorificaram a Deus. Então até mesmo as tradições que nos enraizam, que nos prendem, Deus quebra e a vontade de Deus prevalece, tá? Então Deus apazigua a nossa vida sobre essas correntes da tradição que queiram nos prender, e nós glorificamos a Deus porque estamos apaziguados, nós sentimos paz na ação de Deus. A tradição impedia que eles pregassem para os gentios, mas a ação de Deus apaziguou isso neles, e eles viram então que os gentios também recebiam, e isso levou eles a glorificarem a Deus. As coisas de Deus sempre nos levam a glorificar a Deus, sempre nos trazem paz. Então, para finalizar, aprendemos que somos livres para comer ou não comer o que quisermos, desde que demos graças, porque pela oração e pela palavra todo alimento é santificado. E quem é o homem para tornar impuro o que Deus santificou? Outra coisa que aprendemos é que nós devemos pregar o evangelho.
Ninguém vai se converter por pregação de anjo, porque os anjos não vão pregar. Quem vai pregar são os homens. Então, que toda oportunidade que tivermos, principalmente na igreja ou nas nossas relações interpessoais, que nós preguemos o verdadeiro evangelho, não o proselitismo, mas o verdadeiro evangelho bíblico. A pregação vem a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra genuína de Cristo. São os homens que pregam. Terceira coisa que aprendemos aqui é que a graça é irresistível. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então Pedro, mesmo tendo a tradição, tentou resistir, mas não conseguiu, e depois confessou, falou: quem era eu para resistir o agir de Deus? E finalmente, a ação de Deus apazigua a resistência da tradição e leva os homens a glorificarem a Deus. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração, com a genuína palavra de Deus, e que você tenha sido edificado. Graça e paz.